Evangelho, quarta-feira da 13ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 13ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, alguns podem estar se perguntando: mas padre, hoje não deveria ser a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo? Sim, verdade. Porém, a Conferência Episcopal do Brasil reserva a celebração de hoje para o domingo sucessivo, a fim de que o maior número possível de fiéis possa participar da solenidade. Dessa forma, a quarta-feira vem ocupada com a quarta-feira da 13ª semana do tempo comum, enquanto o 14º domingo vai ceder espaço para a celebração da solenidade. Não em todo o mundo se procede desse modo, mas assim a nossa Conferência Episcopal entendeu e pediu à Santa Mãe Igreja em favor da participação dos fiéis à Santa Missa. Que santo pedido esse, que nos dá a graça de poder celebrarmos juntos no domingo a grande solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. E em Roma, ao invés disso, a celebração é mesmo no dia de hoje. E em vários outros lugares da igreja, a celebração é feita no dia de hoje. Também todas as paróquias e igrejas dedicadas a São Pedro e São Paulo apóstolos podem ter no dia de hoje a solenidade conforme define a Igreja Universal. Mas, para todas as demais paróquias e comunidades religiosas do nosso Brasil que não tenham uma referência específica do patronato desses 2 apóstolos, a celebração solene acontecerá no próximo domingo. Enquanto isso, hoje a Santa Liturgia nos entrega a última parte do 8º capítulo do Evangelho de São Mateus. Depois de acalmar a tempestade, como falávamos ontem, o Senhor desembarca na região dos Gadarenos. Esse mesmo texto será tratado também pelo evangelista Marcos e pelo evangelista Lucas. Lucas no 8º capítulo e Marcos no 5º capítulo. A narrativa de Mateus ela é um pouco mais enxuta do que a dos demais evangelistas e está focada sob a autoridade do nome do Senhor. Assim como o Senhor, ontem falávamos na meditação de Santo Irineu, e víamos também, durante a nossa meditação, aquele paralelo tão bonito de Santo Agostinho que colocava também a tempestade acontecendo dentro do coração, né, dos cristãos. Então, ao mesmo tempo, nós, na meditação de Santo Agostinho, éramos a barca, mas ao mesmo tempo também sentíamos a força das ondas e a força dos ventos acontecendo dentro de nós. E Santo Agostinho, então, depois dessa imagem da barca, que é própria de cada um de nós, né, olha como o mundo se levanta e como a palavra de Deus é por nós e acalma, né,
e domina sobre as forças infernais, as forças que se opõem à navegação dessa barca, ou seja, a vida do cristão e a perseverança na fé do cristão, lembra-te que também tem outras forças que se levantam dentro de ti, como vento e como ondas enormes. E se a palavra do Senhor foi capaz de acalmar as coisas que estão fora, ela tem prioridade para acalmar as paixões que se levantam dentro da alma. Então é preciso, nessa hora, acordar Jesus e ouvir a sua palavra para que ele acalme as agitações, as paixões que tentam levar a naufragar a barca da fé. Aí vem a barca comparada à nossa fé, especificamente. Belíssima essa imagem de Santo Agostinho, né? Então o triunfo do Senhor ontem sobre a força da natureza, o triunfo do Senhor com o seu poder e a sua soberania sobre tudo que foi criado, agora aparece o segundo triunfo na narrativa, o triunfo do Senhor sobre as forças infernais, sobre a condenação de morte que foi lançada sobre os homens, a força do Senhor contra a escravidão que nos domina. O homem que outrora tornara-se vítima das garras de Satanás, agora, pela palavra de Cristo, será liberado, será liberto. Essa passagem é muito importante. Nesse exorcismo em específico, o demônio que imediatamente reconhece a presença de Cristo e vem ao encontro dele de maneira feroz, como ele sempre se demonstrava em relação àquele filho, de maneira a tentar destruí-lo de todos os modos, se levanta contra Jesus e o interpela dizendo: que queres de nós, Filho de Deus? O demônio reconhece a presença de Cristo. Ah, meu irmão e minha irmã, ele reconhece a dignidade do teu batismo, ele reconhece quando você invoca o nome de Jesus e ele se apavora por isso. Por quê? Porque sobre ti há a autoridade do Espírito Santo. Mas para isso, é preciso que também o seu coração não apenas repita o nome do Senhor, que ele tanto teme, mas que o teu coração possa acolher as palavras desse Senhor. Seja esse o nome bendito e mais precioso para a alegria do teu coração. Ao ouvir o nome do Senhor Jesus, que o seu coração se encha de alegria e seja prontamente disponível a Ele, de maneira que esse seja o nome da sua libertação, o seu tesouro. Invocar o nome de Jesus faz tremer os infernos, mas quando Jesus é o Senhor da tua vida, isso faz o inferno ruir diante de ti. Por isso é importante que nós possamos, como disse ontem Santo Agostinho, fazendo a continuidade dos dois textos, né? E lembrando o testemunho de Santo Irineu, que de maneira delicada, falando a respeito da experiência com seu amigo Floriano e a experiência com o testemunho de Policarpo, recordava com docilidade e amor tudo aquilo que foi transmitido e chegou até ele através das gerações, vindo dos apóstolos. Mas ele dizia que meditava dia e noite, constantemente, todas aquelas palavras no coração dele. O que significa que o nome de Jesus e o anúncio desse nome era vivo e constante no seu coração. Dentro dessa casa ecoava perenemente o anúncio e a proclamação do nome de Jesus. Essa casa era ornada com o tesouro de sua palavra. Essa casa possuía o aroma de sua presença, o odor vivo de Cristo. Por isso, essa casa não era jamais tocada pelos demônios, porque eles, de longe, o máximo que poderiam fazer era lançar pedras contra essa casa e tentar o seu dono. Mas ali não se aproximavam porque era invocado o nome do Senhor. Então, essa imagem é muito bonita e ela nos fala a respeito da nossa vida cristã.
Nós recebemos o nome de cristãos porque recebemos a mesma unção de Cristo. E no mundo somos chamados a viver Cristo Jesus, de maneira, como nos ensina São Paulo, que não seja mais eu e você que viva, mas Cristo que vive em nós. A palavra viva do Pai está viva em nós. O nome de Jesus, ele não é apenas a invocação do nome, da presença de Jesus. Ele é o testemunho de Cristo presente no nosso coração, na nossa alma. Então, ao dizer o nome de Jesus, estamos dizendo o que Deus está realizando em nós. Nossa vida está se tornando Cristo. A nossa vida e o nosso tesouro, a nossa história, está se tornando o testemunho de Cristo. A presença de Cristo no mundo. Como assim, Padre Fábio? De maneira que nós não vivamos mais. É Cristo agora que vive em nós, como ensina São Paulo. Como Santo Irineu ontem falava que via na pessoa de São Policarpo. Assim como São Policarpo viu no testemunho dos apóstolos e daqueles de João, o evangelista, e daqueles que seguiram Jesus. E o inimigo, apenas vendo o Senhor, já entra em desespero e sabe que será expulso, sabe que a sua palavra triunfará contra ele, pois ele veio para tomar o que é seu. Tomar o que é seu em que sentido, Padre? Veio tirar o que é do inimigo? Não, 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 não. Veio tomar nas mãos o que é seu. Você e eu, nós fomos criados. A imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para vivermos nesse mundo a estatura de Cristo ressuscitado. Fomos criados para vivermos Cristo. E o Senhor veio tomar aquilo que era seu, outrora ferido de morte, outrora marcado pelo pecado, agora veio por seu sangue redentor purificar e libertar para si, para a vida eterna, aquilo que estava preso pelas cadeias da morte, pelas correntes da morte. Que fantástico! Tudo isso está acontecendo ali, naquele desembarque, depois da tempestade acalmada, os discípulos acabaram de ver um triunfo soberano de Cristo contra as forças da natureza e estavam assistindo, ainda sob o efeito da perplexidade do primeiro triunfo, esse segundo contra as forças infernais. Ele comandando sobre os demônios, e não sobre um demônio, sobre vários, como diz o próprio texto, eles se precipitam contra uma manada inteira de porcos, que, se não me engano, Lucas vai fazer referência que são 2.000, quase 2.000, e eles vão se lançar todos e morrer afogados. A cena é realmente impressionante. Você imagina de um penhasco, aqueles porcos todos caindo dentro do lago e se afogando, porque não é que o porco não sabe nadar, mas eles são lançados ali para a morte. A imagem antiga do povo de Israel, de que as profundezas das águas era o lugar onde habitavam os espíritos dos mortos. Então eles são tragados pelas águas. A imagem é muito forte, muito impressionante. Aqueles que guardavam os porcos assistiram toda a cena, testemunharam tudo, testemunharam a soberania de Jesus contra as forças infernais, a libertação de um homem que sofria por anos nas mãos desses demônios. E eles vão correndo à cidade contar o que aconteceu e, de repente, acontece o inimaginável. Aqueles homens se aproximam e pedem para que Jesus se retire dali. Eles não reconhecem em Cristo a sua autoridade. Como assim, Padre, não reconhece? Mas é evidente a autoridade do Senhor. Não é uma questão de reconhecer ou não, porque contra fatos, como nós falamos, não tem argumento. De fato, o que eles não reconhecem é que essa autoridade deve ser agora o penhor de suas vidas. Eu não reconheço como tesouro para a minha vida
o nome do Senhor, a presença do Senhor. Não obstante testemunharem o poder de Cristo contra as forças infernais, eles não escolheram Cristo. O Senhor desembarcou ali por eles. Obviamente, o Senhor conhece todos os corações e Ele escolheu cada um dos lugares por onde iria passar. Mas assim como outro dia vimos que ao tomar a decisão, domingo, de seguir para Jerusalém, os samaritanos, vendo que Jesus iria para Jerusalém, ou seja, reconhecendo que era da casa de Israel, um judeu, e que estava indo fazer a adoração e a oferta do sacrifício pascal em Jerusalém, o repudiaram por isso. Agora Jesus vem repudiado, porque triunfando contra as forças infernais, impetrou, digamos assim, em relação àquela cidade, um grande prejuízo em relação à morte dos porcos. Talvez o prejuízo da morte daqueles animais tenha sido muito mais preocupante do que a libertação ou a condenação de 2 filhos daquela cidade ao poder das trevas. Valeu muito pouco a vida daqueles 2 homens libertos aos olhos de muitos, porque ali tem um testemunho evidente e eloquente do poder de Deus sobre a vida deles. Mas eles preferiram que Jesus se retirasse da cidade. Aquele que trouxe a libertação e a paz, onde era impossível para os homens providenciá-la, foi convidado a se retirar. Aquele que tem o poder sobre a morte foi convidado a deixar aquele lugar e seguir o seu caminho. É impressionante vermos que tamanho poder e autoridade do Senhor não foi invocada contra aqueles homens. Como assim, Padre Fábio? Deus tinha a possibilidade de se vingar, mas não o fez. O Senhor, por amor, foi àquele lugar. E quando o desamor foi lançado contra ele em sua face pelo povo daquela cidade, o Senhor não desistiu de amá-los. Não desistiu de amá-los. Poderíamos dizer que houve ali uma grande ingratidão, e que essa ingratidão poderia justificar uma pena severa de Jesus contra aqueles homens, mas o Senhor não aplica contra eles nenhum ato de maldade. Permanece no amor. Eles ainda não compreenderam. Hão de compreenderem um dia. Chorarão por saberem que o Senhor veio aqui, esteve tão perto deles, mas eles não o abraçaram. É bem verdade que em uma das narrativas, um dos homens tem a vontade de permanecer com o Senhor, mas o Senhor diz que ele siga para casa e possa anunciar aos seus o que aconteceu. E eis aqui um grande tesouro, o padre está pegando rapidinho, é o texto de Marcos, no capítulo 5, quando Jesus entra no barco para sair, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse: vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Aí a gente pensa, poxa, o Senhor não foi recebido ali, mas alguns corações se abriram e o Senhor deixou ali o sinal da sua presença sobre a vida daquele homem. Assim começa a igreja. Um coração. Muitas vezes será numa cidade um único coração que terá o desejo de permanecer com Jesus, enquanto todos os outros
tem o desejo de vê-lo tomar o caminho, seguir seu rumo. Não se intimide, meu irmão, se você foi esse único coração. Não se intimide se na sua comunidade você percebe que mesmo diante dos prodigiosos ensinamentos e das prodigiosas ações e testemunhos do teu Senhor, muitos corações ainda o rejeitam ou não se dispõem à soberania do nome de Jesus. Um único coração que, crendo, permanece com Ele, se tornará chama viva do seu amor. A região dos Gadarenos, que recebeu a presença de Jesus, foi, como vai nos dizer São Marcos, evangelizada pelo homem, desprezado por todos, mas salvo por Cristo. O único que desejou permanecer com Jesus quando todos lhe viraram as costas. Não precisa dizer quantas penas e provações esse pobre irmão deve ter passado ao seu tempo. Mas ele foi obediente e ficou com a palavra de Jesus no seu coração. Não insistiu. O Senhor disse para que ele voltasse à sua casa e anunciasse o que Deus fez por ele. E termina o texto dizendo que assim ele o fez. Desse modo, toda aquela região conheceu o nome de Jesus. Não porque teve a oportunidade de vê-lo, porque no melhor momento, digamos assim, que eles tiveram, estavam ainda com um coração duro e pediram que o Senhor fosse, deixaram passar uma ocasião frutuosíssima da graça para a vida de todos eles. Porém, um coração não deixou essa ocasião passar. E foi através desse coração, como grande mediador do testemunho de Jesus, que toda aquela região foi, por fim, evangelizada pelo anúncio do nome do Senhor. Lembra que eu e você estamos na situação desse homem também. Somos chamados a guardar no coração a palavra de Jesus e somos chamados a sermos, onde estamos, presença viva do poder de Cristo. Pode ser que muitos dos nossos irmãos à nossa volta não se abram ao poder soberano do Senhor, mas a nossa presença ali é para testemunhar que um coração permanece aberto a Ele, de maneira que a chama viva de Cristo em nós possa, no tempo oportuno, por obediência à sua palavra, permanece junto à sua casa e anuncie o que Deus tem feito por ti, por meio dessa palavra guardada no meu e no teu coração. Pouco a pouco, muitos outros corações vão mudar de decisão, mudar de orientação, mudar de horizonte, seguindo na direção de Cristo e tomando para si também a palavra do Senhor. Mas para isso, nessa hora, é preciso que eu e você permaneçamos na obediência à palavra que o Senhor nos deixou. Permanece e anuncia na sua casa as maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. Foi isso que São Policarpo fez, foi isso que Santo Agostinho fez, foi isso que Santo Irineu fez, foi isso que Pedro e Paulo fizeram em Roma, e nós vamos falar no próximo domingo a respeito disso. Que eu e você permaneçamos, como disse ontem Santo Irineu, guardando a palavra e fazendo memória dessa palavra viva do Senhor em nós e de tudo aquilo que Ele fez por nós, onde quer que estejamos. E assim seremos chamas ardentes do anúncio do nome poderoso e da soberania triunfal de Cristo Jesus, que triunfa sobre a morte e triunfa sobre os poderes desse mundo, que tudo submete à autoridade do seu nome, à potência do seu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.